Bom dia, igreja. Graça e paz. Um feliz sábado a todos. Abra a Bíblia lá em Isaías, capítulo 59, na página 801. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a nossa ligação com o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre oração. Porque, como cristãos, o perdão e o amor são as partes mais importantes da nossa vida. E nós ouvimos há poucos minutos atrás a nossa pastora ministrando a respeito do amor nosso uns para com os outros. E eu cheguei nesse versículo porque aconteceu um fato com uma pessoa da minha família e eu fiquei muito ofendida com ela, mas muito mesmo. E aí eu não estava mais conseguindo ter a comunhão que eu tinha antes com o Senhor. E aí o Senhor me lembrou desse versículo. Isaías 59, versículo 2 diz assim: Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Eu estava pensando a respeito de algumas coisas da minha vida. Não estava conseguindo mais orar da forma que eu orava, não estava conseguindo mais viver a vida cristã da forma como nós devemos. E tinha acontecido esse fato, uma irmã chegou para mim para falar que uma pessoa da minha família tinha falado coisas a respeito da nossa igreja, de pessoas da nossa igreja, do meu trabalho, assim, eu fiquei muito chateada, mas muito mesmo. Tanto que isso gerou em mim muita raiva, muito ódio. Assim, a ofensa, ela gera essas coisas. Ela gera muitos sentimentos maus, sentimentos perversos. E por um tempo, eu alimentei isso. Porque eu falava assim, nossa, como que a pessoa tem condição de fazer isso? Isso me doeu tanto. Assim, foi no íntimo do meu ser. Porque nesse tempo que a gente está vivendo, eu já imaginava que a pessoa, porque já passou... Desde a minha troca de emprego, desde as coisas que se passaram, já são quase 2 anos. E eu achei que a pessoa já estava assim, vivendo um pouco diferente, que as coisas já estavam caminhando. Mas aí eu percebi que estava pior do que no começo. Eu falei, nossa, e eu e essa pessoa, o nosso relacionamento estava assim, num nível, num grau tão abençoado, que eu não sei nem explicar aqui hoje para vocês como estava, de tão próximo que eu estava da pessoa, estava tão, assim, a gente antes a gente tinha muita dificuldade, passava por muito problema, e aí o Senhor veio libertando, veio fazendo uma obra, assim, tremenda na minha vida, e eu fui me aproximando da pessoa, e foi uma obra muito abençoada. Só que esse fato fez com que, assim, eu me desligasse da pessoa e automaticamente eu me desligasse de Deus. Foi, assim, muito, muito complicado. Tanto que isso afetou não só a minha vida, como afetou a minha família. Minha família também ficou muito brava pelo que aconteceu. E aí a gente ministrando, até conversando com o Carlos ainda falou assim, olha, a gente precisa realmente liberar o perdão para a pessoa, porque ainda que ela não reconheça tudo que ela fez, nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos ser os diferentes. Ainda que ela ainda não tenha a consciência total da gravidade do pecado dela, a gente precisa liberar. E a gente sabe que a ofensa faz muito mal. A ofensa, quando você fica ofendido, quando você guarda sentimentos ruins, eu acabei de falar, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio. A principal é o desligamento do Senhor. A gente fica desligado. E sabe o que acontece? O versículo 1 diz assim, ó. Olha aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Nós temos uma obra tremenda para fazer. Mas se o nosso coração estiver voltado
estiver voltado para o nosso eu, para o nosso umbigo, os nossos pecados, aí fala aqui no versículo 2, contudo as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se nós ficarmos alimentando o nosso pecado, no meu caso, era falta de perdão. Porque por um tempo eu mantive isso, eu falei, eu não quero contato, deixa ela lá no lugar dela, eu quero uma distância, eu não quero ficar perto. Só que aí o Senhor me mostrou, você vai orar pela evangelização, você quer orar pela vida das outras pessoas? Se a pessoa que está próxima de você, você não quer perdoar? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. E os nossos pecados têm nos afastado do Senhor. Abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Deixa eu já achar. Página 1063. Aqui é a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a orar. Quando nós orarmos, nós devemos orar assim. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso não estava fazendo parte da minha vida. Eu pedia perdão para o Senhor, explicava os meus pecados, era sincero e tal. Só que a segunda parte do versículo eu não estava fazendo. Eu não estava perdoando os meus devedores. Agora vai para o versículo 14. Diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Isso está escrito, isso foi dito por Jesus. Se nós não exercermos o perdão, Deus não vai nos perdoar. Se nós não amarmos uns aos outros, como nós vamos pedir o amor do Senhor? Senhor, derrama o seu amor na minha vida, sendo que eu não quero amar o meu próximo. São os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora vamos, Mateus capítulo 18, um pouquinho para frente, aí na página 1085, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o perdão e aonde o perdão e a falta do perdão também pode nos levar. Mateus capítulo 18, na página 1085, versículo 21, a partir do versículo 21, na parábola do credor incompassível. Esse aqui é um exemplo de falta de perdão. Versículo 21, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Aí ele diz, até 7 vezes? Jesus complementa. Jesus lhe diz, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes as pessoas nos ofenderem e quantas vezes nós vamos ter que oferecer o perdão? Isso é infinito. O Senhor colocou aqui uma quantidade, mas eu creio que pode ser muito além de 490 vezes, que já é uma quantidade grande. E nós somos pecadores muito mais graves, porque quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu tenho pecados muito mais graves e fui perdoada de pecados muito mais pesados e difíceis do que a pessoa que me ofendeu. Então nós precisamos exercer o perdão na nossa vida em todo o tempo. Nós não podemos ficar alimentando essa raiz de amargura, de ofensa no nosso coração. Aí diz assim, ó, ele vai dizer no versículo 23, portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar as contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma quantidade enorme de dinheiro, vamos dizer assim, financeiramente falando. Porém, não tendo ele com que pagar,
ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Esse homem devia muito, assim como nós. Temos muitos pecados. Isso precisa estar muito firme no nosso entendimento, na nossa mente, porque todos nós temos muitos pecados, nós somos perdoados de pecados gravíssimos. Para nós podermos orar pelo povo lá fora e pela nossa casa. Porque às vezes você olha os seus filhos, às vezes você olha o seu marido, você fala, nossa, quanta coisa errada, e eu tenho que ficar perdoando. Sim, sabe por quê? Porque o Senhor perdoou primeiro a nossa dívida. E as nossas dívidas são enormes com Ele. Aí depois, olha o que continua dizendo. Versículo 28. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma quantidade muito inferior ao que ele tinha devido antes, que foi perdoado. E lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, pediu-lhe, dizendo, a mesma frase ele vai dizer: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Quantas vezes nós estamos aprisionando as pessoas? Nós não liberamos perdão, nós fazemos igualzinho a esse homem que foi perdoado da parábola que Jesus está contando. Nós não queremos liberar perdão, nosso coração fica pesado. Eu experimentei isso, irmãos. Foram assim, para me entender mais ou menos tudo que tinha acontecido, foram uns 20 dias. E foi 20 dias difíceis, porque a pessoa ainda me procurava, queria contar, queria conversar, e eu não quero, não vou. E eu falava, eu não vou. É um absurdo o que ela fez. E aí o Senhor me mostrando, olha, é um absurdo, muitas vezes, os pecados que você comete. E eu te perdoo. Você se arrepende, eu te perdoo. Por que você não libera perdão? Por que dentro da sua casa, não comigo, né? Eu vou ministrar agora. Por que dentro da sua casa ainda há tanta confusão? Por que ainda tem um virado a cara com o outro? Por que? Se Deus opera o perdão e a misericórdia dele para conosco, nós precisamos ter isso em mente, ter a consciência dos nossos pecados que estão sendo perdoados. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. O seu senhor, então, chamando-lhes, disse: servo perverso. Quando a gente não perdoa, olha o que o Senhor está nos chamando. Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti, como o Senhor age de misericórdia para conosco, nós devemos também agir de misericórdia para com o nosso próximo. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoares cada um as ofensas do seu irmão. Nesta parábola, a gente começa a perceber o quanto nós carecemos de Cristo. Se há no seu coração ofensa, se você nutre ainda ofensa, se você ainda nutre desavença, ou por irmão daqui, ou por pessoas lá de fora, que foi o meu caso, tem tantas coisas, e o tempo todo, irmão, Satanás nunca vai nos deixar em paz, se assim eu posso dizer. Ele sempre vai
fazer com que as pessoas venham nos atrapalhar, nos ofender, vem trazendo problemas. E às vezes a gente assume tudo isso. A gente não leva aos pés de Cristo. A gente não pede socorro para Cristo. A gente não pede para Jesus nos ajudar, nos auxiliar nisso, para que a nossa ligação com Ele continue plena. Para que a nossa ligação com o Pai continue. E aí, quando a gente assume isso, a gente aceita essas ofensas, há o desligamento. E aí, não adianta a gente falar que tem uma obra tremenda, uma obra grande, porque as nossas orações não vão ser ouvidas. Tem muita coisa que a gente precisa arrumar ainda dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. A gente precisa ainda pedir socorro para Jesus, para Ele às vezes nos mostrar, porque às vezes você acha que você não tem ofensa com ninguém, e aí de repente você vai aos pés do Senhor e fala assim: Senhor, eu estou entendendo que a minha oração não está indo, porque no meu caso, eu fiquei ofendida, eu entendi que eu estava ofendida, só que mesmo assim eu estava orando, estava achando que estava tudo bem. Aí o Senhor falou assim: você acha que está tudo bem? Você está bravo com a pessoa, você está com raiva da pessoa porque ela fez algo mal para você. E aí você acha que está tudo bem, você acha que você vai caminhar espiritualmente? A gente não caminha, a gente acha que está no caminho certo, está fazendo tudo certo, eu estou na igreja certa, eu tenho a verdade, mas não é assim. Para o Senhor, a gente tem que deixar tudo. Tudo, a gente tem que abrir mão do orgulho, abrir mão de ter razão. Sabe aquele ditado: é melhor ter paz do que ter razão? É isso mesmo. Mas é com Cristo. Porque aí o Senhor vai te falar como você deve agir com cada pessoa que te ofender. Essa você deve agir assim. Essa você deve agir assim. É o Senhor que vai nos organizando, que vai arrumando a nossa mente se a gente se chegar a Ele. Eu percebi, irmãos, nesses 20 dias, eu fiquei afastada da pessoa mais ou menos 20 dias, até eu compreender tudo, organizar os sentimentos. Nesses 20 dias, eu sempre ministrava na vida da pessoa, estava assim, tremendo. Satanás agiu de uma forma que ele sabia que a pessoa estava quase assim, aceitando tudo aquilo que a gente estava vivendo. Nesses 20 dias que eu fiquei separada da pessoa, a pessoa me mandou uma mensagem ontem falando assim: eu vou ter que trabalhar todo sábado. E a pessoa já veio me falar: eu nunca mais trabalho todo sábado. Sabe o que é isso? Isso é a obra de Satanás. E eu caí sim, caí feio. Porque se eu estivesse próxima da pessoa, continuando a ministrar, a pessoa tinha resistido. Porque a pessoa já estava firme, a pessoa falava assim: eu nunca mais vou trabalhar. Nossa, eu aprendi a descansar no sábado, foi uma bênção. É uma bênção o sábado da minha vida. E aí, porque eu caí, porque eu deixei Satanás fazer ninho e entrar no meio de tudo isso, eu não pude ministrar na vida da pessoa, e a pessoa aceitou o trabalho agora aos sábados, ela vai trabalhar todo sábado. Mas o Carlos ainda ministrou, ainda falou comigo assim: olha, ela sabe como o sábado é especial. E agora, se ela for trabalhar, ela vai entender mais ainda que ela deve deixar o sábado, porque isso me entristeceu muito mais por conta da minha dureza de coração. Responsabilidade? Da minha dureza de coração, a minha desculpa de não querer perdoar. A pessoa foi enlaçada pelo inimigo novamente, porque a pessoa estava se voltando para a palavra, a pessoa estava perguntando, estava assim, conseguindo discipular, estava conseguindo ministrar. E o acesso estava bem fácil no coração. Só que pela minha dureza, pelas minhas dificuldades, a pessoa foi enlaçada de novo, e agora há um novo trabalho a ser feito. Há um novo chamar, uma nova obra a ser feita naquela vida. E isso, irmãos, é um exemplo. Cada um pode, às vezes, passar por um problema, uma dificuldade, tem dificuldade com alguém que você precisa liberar perdão, e você precisa falar assim: olha, você me deve muito, mas eu libero, sabe? Porque quando às vezes a gente fica carregando isso, a gente carrega um peso. Isso não nos deixa caminhar. Não nos deixa. Você pode falar: eu caminho sim. Não caminho, irmãos. Não caminho. Se você não liberar perdão, se você não decidir, porque o perdão é uma decisão.
Não é um sentimento, é uma decisão. Tem que decidir isso todos os dias. Porque quando você olhar para a pessoa, muitas vezes você vai lembrar do que ela te fez. E aí você precisa de novo, Senhor, me ajuda. Buscar isso do Senhor intensamente. Em todo o tempo. Agora abre tua Bíblia lá no Salmo 103. Para nós encerrarmos. No Salmo 103. Página 670. Versículo 10. Aqui Davi fala sobre, esse versículo está falando sobre Deus, e ele diz assim, ó, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Já pensou se Deus fosse nos tratar segundo cada um dos nossos pecados? Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Agora pensa, no pior pecado que você cometeu, o que é que Deus poderia ter feito com a sua vida? O que é que Deus poderia ter feito conosco segundo as nossas transgressões? Mas Ele não nos trata assim. O Senhor o tempo todo nos mostra misericórdia e amor. É o tempo todo. O versículo 11 diz assim, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. A misericórdia do Senhor está disponível para mim e para você. Se você desejar, nesta manhã, pede para o Senhor um coração como o de Cristo. Porque Jesus foi tentado em tudo, Jesus foi ofendido, massacrado. A Bíblia fala que ele foi humilhado, ele foi pisado pelos nossos pecados, porque Jesus não pecou. E mesmo assim, ele demonstrou perdão. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. E nós precisamos ser assim todo o tempo. Vamos nos levantar para adorar o Senhor e pedir para Ele um coração bem igualzinho ao de Jesus. E pede para o Senhor te ensinar a amar o seu irmão. Não olhar com os olhos que nós olhamos, mas com os olhos de Cristo. Assim como o irmão mostrou na quarta, tem a ótica nossa e a ótica de Deus. Nós precisamos olhar todas as situações pela ótica de Deus, pela ótica de Cristo, uma ótica espiritual. Amém? Vamos adorar o Senhor.